E a que nível tá chegando a insanidade dos internautas? Felipe Coutinho pro futebol joga mais que o Zico. Felipe Coutinho pro futebol mais que o Zico. Posso falar mais? O Coutinho, eu vou falar mais. Tem Champions League, o Zico não tem. Quando teve chance na seleção brasileira, foi o melhor da seleção, ganhou Copa América carregando a seleção. Na Copa do Mundo, não perdeu o pênalti decisivo, muito pelo contrário, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Todo mundo lembra, 2018 o melhor jogador foi o Felipe Coutinho. E futebol europeu, jogou no Barcelona, Bayern, Liverpool, o Zico jogou no Udinese. Time grande? Que time grande o Zico jogou? O Flamengo é grande? Porque antes de 80, ninguém sabia quem era o Flamengo. O cara fundou o Flamengo. Então, o Coutinho é muito maior pro futebol do que o Zico. O Zico nunca jogou em time grande nenhum. Aí tu vai falar, o que o Coutinho fez pro futebol brasileiro? Aí eu concordo. Porque tem que pensar que o Coutinho saiu em 2011. Se ele fica em 2011, o Vasco ficou por 1 ponto de ser campeão, pô. Aqui é 3 pontos, acho, do Corinthians. Era campeão por lá e tudo certo. Mas, pô, ganhou na Europa, ganhou Champions, jogou em time grande. Zico nunca jogou em lugar nenhum. Foi ter chance de decidir na Copa. O que aconteceu? Perdeu pênalti. Felipe Coutinho, pro futebol, joga mais que o Zico. É isso, galera. Queria saber a sua opinião e no vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês e mostrar como assistir Juventude versus Flamengo, que passará somente na Amazon Prime de uma forma gratuita e oficial. A gente vai falar também sobre o efeito suspensivo concedido ao atleta Bruno Henrique, que não jogará essa partida contra o Juventude. Já eu explico para vocês o porquê. Felipe Luiz negou uma proposta lá da Europa e o Flamengo vai com tudo pra cima do Juventude. Já eu falo pra vocês a escalação rubro-negra. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. E se vocês puderem, curtam a música do meu filho que ele fez. Já tá com uma boa visualização e o moleque tá entrando de cabeça nessa carreira aí de cantor. O link está na descrição do vídeo e também aqui em cima no card. E vamos para as notícias, que é o que interessa. E hoje, rapaziada, às 4 horas da tarde, no Alfredo Jaconi, Flamengo enfrenta o Juventude. Lembrando que a última vitória do Mengão lá em Caxias do Sul foi em 1997, mas eram outros tempos. Essa partida, rapaziada, vai passar exclusivamente no Amazon Prime. Já eu ensino para vocês como assistir de graça, tá? E oficialmente, sem pirataria nenhuma, na própria Amazon Prime. Em relação ao árbitro desse jogo, Rafael Claus, quando a gente fala esse nome, já dá até um frio na espinha. Flamengo, ele está na primeira colocação aqui no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, com uma partida a menos do que a maioria, ok? E o Juventude está na 18ª colocação com 21 pontos, né? Precisamos dessa vitória, porque o Palmeiras está ali na cola. O Palmeiras sempre é um adversário difícil. Em qualquer campeonato brasileiro, o Palmeiras sempre disputa. Então a gente não pode dar mole. Precisamos dos nossos 3 pontos. O Bruno Henrique conseguiu um efeito suspensivo, mas não está apto para jogar hoje em Caxias do Sul. Mas na próxima partida, o Flamengo já contará com o nosso BH. Em relação à escalação do Flamengo, o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol. Na parte da zaga, Léo Pereira ao lado do Danilo, lembrando que o Léo Ortiz tomou um 3º cartão amarelo absurdo. Lateral direito, Royal. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Em relação à parte de volante, De La Cruz. Ao lado do Saul, um pouco mais à frente, Arrascaeta. Tô curioso para ver o De La Cruz ao lado do Saul, tá? E no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedrão, nosso artilheiro. Galera, em relação a assistir esse jogo de graça, vocês podem assistir dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, ok? O Amazon ele te dá 30 dias, então você pesquisa ali no seu celular Amazon Prime, ok? Aí já vai aparecer aí Amazon Prime, vocês clicam no Amazon Prime, aí tá ali, ó, teste de 30 dias gratuito. Ó, vamos lá. Olha lá, teste gratuito por 30 dias. Você clica ali e cria em criar conta, ok? É isso.
É assim que vocês conseguem assistir gratuitamente, vocês terão acesso ao aplicativo durante 30 dias, depois é somente vocês cancelarem. Acabou a partida, vocês cancelam ou esperam aí uns 20, 25 dias e cancelam o aplicativo para não serem cobrados. Mas é isso, dá para assistir de uma forma gratuita, oficial e sem pirataria. Meu palpite para esse jogo é um magro 1-0 para o Flamengo com um gol do Saul, ok? Meu palpite é esse, queria saber o palpite de vocês. O Juventude não vai partir para cima do Flamengo, o Flamengo terá que quebrar aquela linha defensiva do Juventude e a gente tem que ter muita atenção na zaga, né? Porque o Danilo, ele não é aquele atleta que tá jogando constantemente, né? Ele precisa de ritmo de jogo. E uma partida dessa, geralmente, a gente acaba dando alguma brecha em relação a dar espaços na zaga e a gente tem que ter uma corrida ali para tentar tirar a bola do atacante adversário. O Danilo não é esse cara que corre pra caramba, então a gente tem que proteger muito bem a nossa zaga para não tomar aquela famosa bola nas costas. O Léo Pereira, ele tá pendurado com um cartão amarelo, mas vai jogar normalmente, a gente tem que ter atenção para não termos aí um outro zagueiro suspenso na próxima partida. Em relação a jogadores que estão suspensos ou jogadores que estão ali pendurados, os pendurados do Flamengo são Léo Pereira, Alan e também Pulgar, sendo que o Pulgar ainda não voltou e o Alan provavelmente, se entrar, vai entrar somente no segundo tempo. Em relação aos nossos desfalques, o Léo Ortiz está suspenso por causa do cartão amarelo absurdo, o Varela está com uma pubalgia, o Jorginho está com edema na coxa esquerda, o Bruno Henrique recebeu o aval para poder participar do jogo, mas não deu tempo para o Flamengo levar o jogador, então o Bruno Henrique é desfalque, mas é um desfalque opcional, porque o efeito suspensivo dele já saiu. Em relação ao Pulgar, ele tem uma cirurgia no pé direito, vai demorar ainda mais ou menos um mês para voltar, e o Alexandro tá com um problema na panturrilha. É isso sobre Flamengo versus Juventude. Queria muito que vocês deixassem o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo, e boa sorte a todos. E rapaziada, que notícia boa para quem gosta do Bruno Henrique e notícia ruim aí para vários jornalistas que já estavam se mordendo com 12 jogos de suspensão. A verdade é a seguinte, o STJD demorou, mas concedeu a liminar o efeito suspensivo e o nosso Bruno Henrique já está liberado até para jogar contra o Juventude. Só que por causa do tempo hábil ali, da demora do STJD e também pelo atleta ter sentido algumas dores no treinamento, o Flamengo resolveu poupar o jogador e preservá-lo para a partida contra o Estudiantes no meio da semana. Vamos dar uma lida aqui na nota oficial rubro-negra após esse efeito suspensivo e também na fala do Michel Assef Filho, que é advogado do Bruno Henrique nesse caso. Vamos lá para a nota oficial. Em relação ao efeito suspensivo, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, deferiu o efeito suspensivo da decisão aplicada em relação aos 12 jogos de suspensão do atleta Bruno Henrique. A medida aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na primeira comissão disciplinar garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento no caso do pleno ali, que é na segunda instância, né? Dessa forma, o Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra. E abrindo aspas para o Michel Assef, vamos ver o que ele falou, né? Michel Assef Filho, que é o advogado do Bruno Henrique, vamos ver o que ele falou sobre a injustiça da punição do Bruno Henrique. Vamos lá. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O cartão amarelo não é uma atitude antiética, não é atitude antidesportiva. Faz parte da estratégia do jogo. Galera, isso aí eu falava pra vocês, cara. Todo clube, ele aconselha o jogador a tomar um cartão amarelo pra ficar de fora de um jogo mais tranquilo e não ser suspenso de um jogo decisivo, como era o caso ali que o Flamengo iria jogar com o Palmeiras. Mas vamos continuar lendo aqui. O que aconteceu quando muito foi uma informação privilegiada. O artigo em que ele foi punido diz o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente.
não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão amarelo ele é permitido e ele não pretendia influenciar no resultado da partida. Ele queria tomar o cartão para ficar de fora contra o jogo do Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. E galera, a gente conhece também, né? Eu que estou falando aqui, não é o Michel Acef, mas a gente conhece a arbitragem rubro-negra, a tendência que ela apita para alguns times paulistas, principalmente o Palmeiras. Então, era bem provável que o Bruno Henrique, se fosse para essa partida contra o Fortaleza, iria tomar o terceiro cartão amarelo, sendo justo ou injusto, né? É o que eu acho, beleza? É o que o Pedro aqui da Fla Geral acha. Mas vamos lá continuar aqui para as palavras do Michel Acef. Até isso eu rebato, porque a informação privilegiada tem que ser algo que você não espera. Qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele levaria o terceiro cartão amarelo nesse jogo. Esse tipo de ação é punida pelo artigo 191, que é descumprir o regulamento, punido com multa. Então é isso, rapaziada. Segundo o advogado do Bruno Henrique, ele deveria receber apenas uma multa e não uma suspensão por vários jogos. Queria muito saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo. E agora o nosso BH tá livre para poder jogar. E agora apenas uma curtinha aqui para falar sobre essa negativa do Filipe Luís em relação à primeira proposta, né, de um clube europeu, que foi o Fenerbahçe da Turquia. Esse clube ele ofereceu um valor bem alto, segundo o Globo Esporte, para o Filipe Luís deixar o Flamengo e assumir o clube turco, só que o Filipe Luís falou que não, porque ele está fechado com o Flamengo, ele acredita no projeto rubro-negro, e eu, galera, Pedro, acredito que ele só saia do Flamengo para um clube europeu se ele for para um Atlético de Madrid, se ele for para um grande clube europeu. Se não, é melhor continuar no Flamengo, né? Eu acho que é isso que ele acredita. Um jogador que respeita... Um jogador não, né? Ex-jogador, atual treinador, que respeita muito as cores rubro-negras. Todo mundo lembra, com certeza, daquele lance lá, quando ele estava no vestiário, que tinha um escudo do Flamengo no chão. Ele se recusou a pisar no escudo e fez um pedido, né? Quase ordenou para a diretoria do Flamengo tirar o escudo do chão e colocar o escudo lá no teto. Então ele está bem satisfeito aqui no Flamengo, está conseguindo desenvolver o seu projeto de treinador, que desde que ele era jogador, ele sonhava em ser treinador, e o Flamengo ofereceu uma proposta para ele de renovação de contrato até 2028. O Filipe Luís ainda não respondeu, com certeza, né? Não seria muito inteligente da parte dele se ele respondesse agora. Se eu fosse ele, esperaria o fim dos campeonatos, até porque ele está focado nesses jogos, né? Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, e se Deus quiser um Mundial, a gente conquistando aí a Libertadores, dando aval para a gente ir para essa competição no fim do ano. Após os campeonatos, acredito eu que o Filipe Luís sente com a diretoria e aceite a proposta. Mas o que está dando um entrave aí nessas negociações é a parte financeira. Super normal, galera, super normal. Pelo que eu vi, o Filipe Luís, com a comissão técnica toda, dá um gasto para o Flamengo de mais ou menos R$800 mil por mês, né? Entre salários do treinador, salários ali do pessoal que trabalha com ele, dá R$800 mil. O treinador, como tá mandando muito bem, e para mim é o melhor treinador brasileiro atuando no mundo inteiro, ele merece sim uma valorização salarial, e acredito eu que o Flamengo, que quer renovar com ele, e ele que quer renovar com o Flamengo, eles cheguem a um denominador comum. Não tenho dúvidas nenhuma que o dinheiro não será um entrave para essa renovação de contrato, tá? Então é isso sobre Filipe Luís. Continuará no rubro-negro mais querido do Brasil, focado nos seus jogos ali, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores da América. E Fenerbahçe, leva a tua grana, leva os teus euros lá para Leila Pereira e tenta levar o Abel para vocês. Porque o Filipe Luís é do Malvadão e vai continuar por aqui no Rubro Negro. E agora falando sobre a nossa base, o nosso Sub-20, né? Porque tem muita gente contestando esse atual momento após o título do Mundial. O Sub-20 do Flamengo, ele tomou uma goleada do Vasco em casa,
depois tomou não uma goleada, né? Mas um placar bem elástico na data de ontem contra o Botafogo. E o que eu posso explicar desse atual momento do Sub-20 é que realmente o Flamengo, depois de ganhar o Mundial, diminuiu muito o ritmo nos jogos. Só que a gente tem que lembrar também que o Sub-20 está em reformulação, né? Saíram o Lohan, saiu também o Chola, que eram os dois principais jogadores desse Sub-20. Saiu o Matheus Gonçalves, que levava o Sub-20 às vezes nas costas, né? Pegava a bola, driblava todo mundo e fazia os gols. Então a ausência desses 3 jogadores são ausências sentidas. Isso explica totalmente o que está acontecendo? Não explica o que está acontecendo. O técnico Bruno Pivetti estava invicto desde a sua chegada. A primeira derrota foi contra o Vasco e a segunda contra o Botafogo. São derrotas seguidas. E o Bruno Pivetti, ele tem que dar uma olhada nisso, tem que corrigir esses erros, porque não dá um Sub-20 que tem um investimento tão grande sofrer 2 derrotas vexatórias contra 2 rivais do Rio de Janeiro. Que ele corrija isso o mais rápido possível, porque o Campeonato Carioca está em andamento e a única explicação que eu tenho para dar para vocês, porque eu acompanho o Sub-20 já há vários anos, vejo todas as partidas, quando tem transmissão, lógico, do Sub-20. E essas 2 últimas partidas não correspondem ao time que eu vi durante esse tempo inteiro. Então, acredito eu que a reformulação esteja afetando esse time, mas existem também outros problemas que eu não tenho como falar para vocês, que eu não tenho conhecimento sobre isso. E que isso mude nos próximos jogos. A gente sabe que quando um time conquista um grande título, acaba dando uma relaxada, mas isso não pode acontecer, até porque eles estão a um passo do time profissional rubro-negro. Então, é isso sobre o nosso Sub-20, apenas uma curtinha para falar para vocês, né, e para expor também o que eu tô sentindo sobre esse time Sub-20 atualmente, após o bicampeonato mundial em cima do Barcelona. Valeu, nação rubro-negra, fiquem com Deus, não se esqueçam, 4 horas da tarde, exclusivo no Amazon Prime, Flamengo versus Juventude, e se vocês puderem, dá uma moral pro meu filho, o link é o primeiro aqui na descrição do vídeo, fixado nos comentários, para essa música que ele fez, que tá top demais, S de Saudade, além dele compor, cantar, ele também é o produtor musical, então ele que fez a mixagem, faz tudo dessa parte aí de produção musical. O moleque é correria, tem apenas 16 anos. O neto do vovô precisa da sua moral, dá essa moral pro moleque. Fique com Deus, até a próxima e saudações. S de saudade, pode me ligar, cê sabe bem, fica à vontade. Entre 4 paredes eu te mostro amor de verdade. Eu sei que cê é fácil, dentro do meu quarto a gata tem liberdade pra fazer o que quiser. Raia da mulher, no banco do carona, sempre a minha de fé. Rouba a atenção que tiver, gata do jeito que é. Me liga mais tarde, sempre que você puder. S de saudade, pode me ligar, cê sabe bem, fica à vontade. Entre 4 paredes eu te mostro amor de verdade. Eu sei que cê é fácil, dentro do meu quarto a gata tem liberdade. Quando me olha, cê sabe que eu fico tonto. Mesa de baixa, não curo seu abandono. Todas as vezes que eu fico só te ligando, essa é uma